Namastê! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma prática. A gente começa a nossa postura inicial, pernas cruzadas. Uma postura que fique confortável. Acorda um pouquinho a energia das mãos. Já vai posicionando a mão esquerda em uma concha sobre a direita, que é o Shiva Mudra. Lembrando que os mudras são gestos reflexológicos, gesto de poder, que desencadeia em nós um estado mais alinhado com o yoga. Esse que nós usamos no início da prática, com as mãos em concha, representando uma preparação para receber o ensinamento milenar. Um momento com os olhos fechados, fazer conexão com o corpo. Estabelece esse lugar de atenção plena, perceber todas as sensações físicas. Como que o corpo se sente agora? A temperatura do ambiente ao redor, algum cheiro no ar, quais os sons externos, mais próximos, internos, como o som da respiração, do batimento cardíaco. Observa o corpo se acomodar na postura. Definição, asana, toda a postura firme e confortável. Stiram Sukham Asanam. Como a gente pode encontrar o equilíbrio entre essas duas qualidades? Firmeza e conforto. Respiração presente. Boa respiração, completa, profunda. E a mente se juntando aqui agora, nesse tempo, nesse espaço, ao corpo e à respiração. E unindo as mãos em Anjali Mudra, palma com palma, tocando o peito. Vou trazer para direcionar como tema a nossa prática hoje, Yoga Nidra. Yoga Nidra geralmente é o finalzinho da prática, aquele momento do relaxamento. É tão importante quanto saber ativar o corpo, fazer a ação correta, quanto o esforço. É saber relaxar, entregar, soltar, o descanso. Então, esse vai ser o elemento principal da nossa prática de hoje. Uma prática mais calma, mais tranquila, para a gente trabalhar bem a questão do relaxamento. Juntando ponta do polegar com o indicador, as mãos sobre os joelhos, de dia, palmas para cima, à noite, palmas para baixo. Vou trazer a respiração do canudinho, Kaki Pranayama, é o exercício mais calmante aqui do yoga. Quando a gente puxa o ar, inspira pelo nariz. Barriga para fora, abre as costelas, enche o peito. E quando for exalar, faz um bico com os lábios, sopra o ar por esse bico. O corpo vai murchando e recolhendo. Sempre assim, inspira, expande, enche pelo nariz. E à medida que for soltando o ar pelo canudinho ali da boca, o corpo vai murchando e recolhendo. Sempre que
solta mais o ar do que inspira, o pranayama é mais calmante. Faz como se fosse um suspiro, né? O corpo ele faz essa autorregulação quando a gente suspira. A gente quer se esvaziar. Então, a respiração do canudinho tem um pouco desse princípio de colocar para fora tudo aquilo que não serve mais, fazer uma limpeza. Por isso, capricha na exalação. Quanto mais tempo a gente conseguir soltar o ar, melhor. Gosto sempre de trazer um movimento aqui com os braços no final do exercício, desfazendo então o gesto das mãos. Inspire, alonga, crescendo para cima, junta palma com palma lá no alto. Exala, desce, acompanhando o ritmo da respiração. Inspira para cima. Exala no canudinho, devagar. Aí concentra para trazer o movimento igualmente no ritmo da respiração, não é o contrário. A próxima vez lá em cima mantém. Volta para a respiração simples. Aperta bem uma palma da mão na outra, sem espaço entre as mãos. Fecha as costelas, suga o abdômen, ativa todo o tronco, braços, antebraços, punhos. Aperta as mãos, fecha as costelas, puxa o umbigo para dentro. Agora inclinando para a direita, desce a mão direita, flexiona o cotovelo desse braço que desceu. O braço esquerdo lá por cima, alonga. A mão aqui debaixo, ela empurra o quadril para a esquerda. Para a gente não sair do assento e intensificar ali o alongamento. Mais um pouco. Lá em cima de novo. Para o outro lado, flexiona o cotovelo aqui desse braço que desceu, o braço de cima espreguiça, empurra para longe do corpo. E a mão de baixo empurra o corpo na direção contrária, para a direita. Faz uma alavanca. Inspira, subiu. Entrelaça as mãos nas costas. Abre bem o peito, os ombros, alonga os braços, olhando para o teto. Deixa alongar a garganta, joga a cabeça bem para trás. Aqui na frente, agora entrelaça os dedos das mãos, queixo no peito, arredonda as costas. Lá em cima mais uma vez. Muito bem, abrindo os olhos, desce os braços aqui mais ou menos na altura do peito. A gente vai fazer aquele movimento como se fosse uma onda. Mexe os dedos, o punho, o cotovelo, o ombro, bem amplo. Para o outro lado, o movimento. Muito bom, soltou. Aí vem puxando a cabeça em direção ao ombro direito.
Com a mão direita, a gente vai fazer uma massagem aqui em toda essa lateral esquerda. Começa lá no pescoço, vem descendo, aperta e solta. Vem pelo braço, até mais ou menos o cotovelo, aperta e solta. A gente come gostoso, um pouquinho de automassagem. Se tiver algum ponto mais dolorido, fica um pouco ali soltando. E voltando no centro. Do outro lado, com a mão esquerda, primeiro puxa a cabeça. Depois, com essa mesma mão, vem fazendo a massagem lá da raiz, lá do pescoço. Descendo pelo ombro. Pega o braço. Mais ou menos até o cotovelo. Aperta e solta. Volta ao centro. Queixo no peito. Queixo apontando para cima. Devagarinho, com a cabeça, faz uma volta em torno do pescoço. Chegou lá atrás, girou para o outro lado. Chegou lá atrás, repete mais uma volta para cada sentido. Relaxa o rosto. Vou finalizar, retorna na postura neutra. Faz umas caretas no rosto. Relaxa, sente os efeitos. Inspira os ombros lá, pertinho das orelhas. Solta o ar e desce. Inspira, subiu. Exala, desceu. Mais uma. Isso. Muito bom, abrindo os olhos. A gente vai agora tirar aqui um acessório, a almofadinha se estiver usando. Pode alongar a perna esquerda para o lado, deixa a direita aqui na frente. Hoje eu vou fazer uma aula bem tranquila, tá? Dá um carinho aí no corpo. Eu, com o polegar, começa com uma massagem digital, toda a sola do pé. Esse mês final, né? É o mês da correria, um monte de coisa para resolver, para fazer. Às vezes a gente esquece desse tempo de pausa, de descanso. O corpo, em algum momento, ele vai nos chamar a atenção. Eu sempre digo, se a gente não tem tempo para o corpo, para si, para a mente, eles vão nos exigir esse tempo sem pedir autorização. Se algum pontinho mais dolorido ali na sola do pé, fica soltando. Aproveita. Depois a gente vai alongar entre os dedos ali, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, terceiro e quarto, quarto e quinto. Com a mão fechada, dá umas batidinhas aqui na sola do pé. Aí puxa o pé aqui. Na borda interna, a gente vai girar um pouquinho para a perna esquerda, tá? Afasta o glúteo, senta bem na base do corpo. Inspira lá em cima, cresce. Girando de frente para a perna esquerda. Pensa na dobradiça lá no quadril. A última coisa que vai descer é a cabeça, tá? Sem pressa. Desce o abdômen, o peito, alonga bem o tronco. Tenta chegar com as mãos no pé. Se não alcançar no pé, pode ser uma mão de cada lado aqui da perna. E aí vai com o tronco, alonga aqui. Isso, cresce com a cabeça na direção do pé. E aí relaxa. Por último vai a cabeça. Janu Sirsasana.
Os dois ombros na mesma altura. Permanência, paciência, persistência. Deixa o pé ativo, a ponta dos dedos para cima, contrai a coxa esquerda para descer o joelho. Respira. Inspira lá em cima. Cresce, 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 cresce. Girando para a perna dobrada, gira para a direita. A mão direita faz uma alavanca aqui no joelho. A mão esquerda, desculpa, e a mão direita lá atrás. Olha por cima do ombro. Sem descolar o glúteo do assento, tá? Quadril no chão, a gente gira só com o tronco. Isso. Depois a mão direita, ela vai ficar lá atrás, assim, os dedos apontando para fora. Pé esquerdo a gente vai colocar no chão e subir aqui no joelho direito, tá? Braço para cima, um pouquinho para trás, abre bem a parte da frente aqui do corpo. Empurra o quadril para frente, expande. Excelente, voltou, gente. Muito bom. Sola do pé com sola do pé uma vez. Organiza aqui o pé bem pertinho do corpo. Segura na ponta dos dedos, balança, acha os isquios no chão, fechando os olhos. Cresce lá pelo topo da cabeça. A gente vai usar o polegar aqui por dentro do pé, como se a gente abrisse o pé igual um livro, tá? Levando os joelhos para baixo. Gira a sola do pé para cima, o máximo que conseguir. Desce os joelhos, abre o peito, alonga a coluna. Respira, sente ali a parte interna da coxa, a virilha. Ótimo, abrindo os olhos. Perna direita para o lado agora. Senta como ficar melhor, aí se organiza. Sola do pé para cima. Vamos com o polegar fazer essa massagem digital. Toda a sola do pé. Onde sentir um pontinho dolorido, fica soltando devagarinho. Isso. Depois afasta entre os dedos, entre o primeiro e o segundo e terceiro e quarto e quinto. Com a mão fechada, dá umas batidinhas na sola do pé. Agora acomoda aqui o pé na parte interna da coxa, a gente vai girar um pouquinho para a perna direita, tá? Fica mais na lateral. Isso. Inspira para cima. Fica bem de frente para a perna direita. Ajusta o quadril. Começa a flexionar, vai o tronco, alonga os braços. Pode segurar no pé, pode deixar uma mão de cada lado aqui da perna também. A gente vai bem grande com o tronco para frente. Por último, relaxa a cabeça. Respira. Vai sentindo os ombros igualmente na mesma altura. Contrai a coxa direita, ponta do pé para cima. Quanto mais ativo o pé, mais vai acessando essa parte posterior. Janushirshasana. Desce tudo que der. Inspira lá em cima. Girando aqui para a perna dobrada. Mão esquerda atrás, mão direita no joelho. Olha por cima do ombro, faz a torção.
Ótimo. Agora a mão esquerda, ela dá um passo lá para trás, ó, dedos apontando para fora, tá? Pé direito no chão e a gente vai tentar subir aqui no joelho direito. Empurra o quadril para frente, braço para cima e um pouquinho para trás. Tente abrir toda a parte da frente aqui do corpo. Ótimo, volta devagar. Muito bom. Passamos para a postura da criança, tá? As duas pernas lá atrás. Então, primeiro senta bem nos calcanhares, depois flexiona para frente. Tronco, alonga os braços, relaxa a cabeça. Caminhando os dois braços para a direita, vem bem para o lado aqui direito. Deixa um pouquinho de espaço entre as mãos, relaxa o tronco, relaxa a cabeça entre os braços. Vai alongar a lateral esquerda. Pro outro lado. Vem bem para lateral, relaxa a cabeça entre os braços, deixa um espacinho entre as mãos. Volta no centro. Subiu na mesa. O pé direito vai vir aqui na frente, agora perto da mão. Isso. Quadril para baixo e para frente, afunda o quanto puder. Segura mais na ponta dos dedos. Afasta o peito aqui da coxa e dá uma olhadinha para frente. Depois invertendo, quadril para cima, estende a perna. A gente vai tentar deixar a coluna mais retinha, jogando o quadril para trás e descendo com o peito aberto. Sem arredondar, tá? Peito aberto, pé ativo. E volta o pé no chão, ponta do pé lá atrás, uma vez no corredor, Shantialasana. Só trocando o pé aqui na frente. Aí, direito lá atrás, joelho no chão. Afunda o quadril. Abre o peito aqui, afasta da coxa, olhando para frente. Sente o lado direito ali abrindo. Depois inverte, quadril para cima, para trás, ponta do pé para o teto. Já vai fazer esse joguinho aqui, quadril para trás, o peito aberto, a coluna o máximo que puder alinhada, tá? Retinha, ponta do pé para cima. Trabalha todo esse alongamento posterior. Volta aqui o pé no chão. Mais uma vez no corredor. Os dois pés aqui na frente. Relaxa o tronco, relaxa a cabeça. Uma vez em Uttanasana. Transfere o peso bem para a parte da frente do pé. Experimenta segurar uma mão em cada cotovelo. Deixa a cabeça soltinha aqui, relaxa entre os braços. Se sentir que fica mais confortável com o joelho flexionado, dobra, conseguindo perna estendida. Faz um balanço para um lado e para o outro. Volta no centro, relaxa os braços. Mãos nos joelhos, meia flexão na frente, coluna reta. Desce outra vez, mão do lado dos pés. Aí vai o pé direito lá atrás, joelho no chão, dorso do pé também. Subimos. Isso. Essa aqui faz muito tempo que eu não trago para aula, tá? Precisa um pouquinho de equilíbrio. A gente vai estender aqui a perna esquerda, tentar alongar o joelho, deixar o pé no chão. A mão direita aqui atrás no calcanhar, empurra o pé esquerdo para baixo. Braço esquerdo para cima e para trás. Precisa de equilíbrio, concentra. Aí, uma linha lá do dedão do pé até o polegar aqui da mão esquerda. Relaxa bem a cabeça. Volta o braço na linha do ombro. Puxou. Aí. Só trocamos de perna, gente. Pé direito lá na frente. Tenta estender. Concentra, tá? Precisa de equilíbrio. A mão esquerda lá no calcanhar. Braço direito para cima, olha para a mão. Se tiver ok, vai levando o braço para trás. Não pode deixar só para cima. Relaxa a cabeça.
Volta o braço aqui na linha do ombro. Puxou. Aí, passa a perna para trás. Vou fazer uma mistura agora da criança com o cachorro olhando para baixo. Então, as mãos vão mais à frente, afunda o peito, a cabeça, o cóccix apontando para cima. Se precisar, vai com a mão um pouquinho mais para frente, o quadril fica em cima dos joelhos. Alonga bem o meio das costas. Muito bom. Voltou na mesa, 6 apoios. Nosso primeiro cachorro olhando para baixo de hoje. Ponta do pé no chão. Adho Mukha Svanasana. Faz aquela marcha, ela traz uma perna dobra, outra estende, alternando. Experimenta deixar uma perna flexionada, outra estendida. Está estendida, tenta pisar o calcanhar no tapetinho. Outro lado, segura. Agora desenrola as duas. Ponto zero, aqui onde a gente coloca mais energia, na postura é o braço, a mão empurrando. Muito bom, joelhos no chão. Pode cruzar os pés lá atrás, a gente vai descruzar a perna aqui pra frente, tá? Ótimo. Isso. Vou começar com as nossas posturas mais clássicas hoje. Então, dobra a perna direita, passa ela aqui sobre a esquerda. O braço esquerdo abraça bem, cresce, gira para a direita lá atrás. Olha por cima do ombro. Deixar aqui, dá para abraçar as costas, entrelaça a cintura. E a outra mão aqui por dentro vem nessa frestinha. A gente vai tentar pegar uma mão com a outra. Olha para trás. Isso, voltou. Segura o pé direito com as duas mãos. Agora no calor começa, né, vai esquentando. Eu transpiro muito pé e mão. Eu acho bem interessante a gente ter uma toalhinha, por exemplo, essas posturas que tem que segurar o pé. Se a gente tiver com o pé molhado, com a mão molhada, fica mais difícil. Dá uma secadinha, segura o pé, puxa ele aqui perto do peito. A gente vai encaixar assim. Tentar trazer o cotovelo na borda interna aqui, o pé na borda interna do cotovelo esquerdo. Do outro lado pode segurar com a mão ou também no cotovelo. Daí vai negociando. Quanto mais para cima e próximo ao peito o pé ficar, mais vai alongar. Então vai negociando aqui, tá? Fecha os olhos. Topo da cabeça empurrando para cima, peito aberto. Ótimo. Segura o pé com as duas mãos. Alonga para frente e para cima. Dobra essa perna, dobra a outra. A gente vai fazer um barco hoje na Vassana. Vou trazer um pouco mais de permanência para essa postura do barco, tá? Segura aqui embaixo do joelho, fecha bem a mão, aperta bem a mão entre a coxa e a perna. Abre o peito, olha um ponto lá na frente, concentra. Ativa o abdômen. Vem fazendo o equilíbrio. O pé sobe até onde conseguir. Dá para manter essa ajudinha do braço, tá? Se achar que é possível, braço para frente. Segura. Fechando o barco. Aí, desce. Estende a perna direita. Vem com a esquerda aqui por cima. Braço direito abraça, gira para a esquerda. Olha por cima do ombro lá para trás. Matsyendrasana. Experimenta. O braço esquerdo abraça, grande as costas. A outra mão vem pelo meinho aqui. A gente tenta fechar uma mão com a outra. Matsyendrasana. Isso, volta. Muito bom. Pega o pé com as duas mãos, tá?
Puxa aqui próximo ao peito. A gente vai encaixar o pé por dentro do cotovelo direito, aqui do braço contrário. Do outro lado segura com a mão ou com o cotovelo. Vem negociando, puxa bem para cima, projeta o peito para frente, não deixa arredondar as costas. Imagina aquele fiozinho levando o topo da cabeça para o alto. Fecha os olhos. Pega o pé com as duas mãos, alonga para frente, para cima. Isso. Dobra, dobra a outra perna também. Vamos fazer mais uma vez o barco na vassa. Braço para frente agora, inclina, levantando o pé. Conseguindo, estende. Pare purna na vassa, né? Bastante trabalho de coxa, abdômen, costas. Postura, trabalha isometria. Aí, desceu. Muito bom. Estendendo as duas pernas. Dá um espacinho de novo ali pro quadril. Vou aproveitar o corpo mais aquecido para a gente fazer uma vez a pinça, Paschimottanasana. A pinça é uma postura que nos coloca nessa posição de recolhimento, então é uma postura que normalmente acalma, se está nervoso, ajuda a quietar a mente, também como se a gente se colocasse num abrigo ali, né, num casulo. Inspira para cima, bastão, Dandasana. Ativa o pé, fecha as costelas. Cresce entre o tronco e o quadril, flexionando a frente. Vai bem longe com o tronco, com os braços, tentando chegar com as mãos no pé. Se não alcançar no pé, pode ser no chão, pode ser na perna. E às vezes, se tiver a toalhinha ou a faixinha por perto, laça ali o pé, tá? É uma outra possibilidade. Eu acho que quando a gente usa o acessório, assim, tanto a faixa quanto a toalhinha, fica mais verdadeiro ali, mais intenso o alongamento, tá? Trabalhando com a respiração. Sempre que puxar o ar, cresce, expande. Solta, o ar se acomoda na postura. Fecha os olhos. Mais 3 respirações longas. Desce tudo que der, solta todo o ar. Ótimo. Volta lá em cima agora. Cresce, cresce, cresce no bastão. Desfaz. Muito bom. O quadril vai dar um passo para frente. Flexiona a perna, deixa um espaço entre os pés. Mede mais ou menos a distância de um palmo aqui entre o quadril e a mão e o pé. E depois entre o quadril e a mão, tá? Os dedos apontando para dentro. Vou vir um pouquinho para trás só para minha mão não ficar nesse desnível ali do tapetinho. Essa é a mesa invertida, trabalha bastante força no braço, punho, ombro e nas costas. Então, levanta o quadril, empurra o pé, empurra a mão, sobe bem o quadril, olhando para o teto. Levanta mais o quadril. Vamos sentir punho, ombro. Isso, volta devagar. Muito bom. Pode deitar, se acomoda aí no espaço do tapetinho. Abraça a perna direita, joelho no peito. Relaxa as costas, os ombros. O braço esquerdo pode soltar aqui do lado, palma da mão para cima se quiser. Com a mão direita a gente vai fazer um círculo grande na perna. Vai conduzindo ela no movimento. Para o outro lado. Volta no centro.
Segura por baixo do joelho, tenta alongar a perna para cima. Vamos, no primeiro momento, deixar o pé flexionado, como se ele estivesse tentando pisar lá em cima no teto. O queixo para dentro. Braços para trás. O centro alonga para as extremidades. Isso, dobra a perna. Mão esquerda no joelho, braço direito para o lado. Vamos para uma torção. Gira para a esquerda o corpo. Faz um joguinho com o quadril, acerta ele mais no centro aqui do tapetinho. Um passo para trás. Olhando para o teto é uma opção. Ou olhando para a mão, lado contrário, aqui para a mão direita, lado contrário da perna. Assim. É uma torção. A gente sente essa sensação de torcer a coluna. Né? O ombro para um lado, o joelho para o outro. Faz a rotação. Volta ao centro. Realinhando o quadril. Abraça a perna esquerda, agora o joelho no peito. Estende a direita. Apanasana. Queixo para dentro, as costas ali bem acomodadas no tapetinho. Se tiver alguma coisa incomodando no cabelo, eu puxei um pouquinho o meu para baixo para não ficar ali impedindo a cervical de alongar. O braço direito para o lado, com a mão esquerda a gente vai fazer esse círculo grande. Relaxa, pé. No outro sentido. Volta no centro. Segura embaixo do joelho, alongando a perna para cima. De pé flexionado. Braços para trás. Vem bem do centro para as extremidades. Dobra a perna, mão direita aqui no joelho, braço esquerdo para o lado, palma da mão para cima. Puxa, gira para a direita, o quadril, ó, e se desloca para o lado. Dá um passinho para trás, às vezes pode dar até um estalo aqui na coluna, gente. Aí olha para a esquerda ou olhando para o teto. Acho sempre interessante a gente tentar observar a diferença de um lado para o outro. E volta no centro. Realinhando o quadril. Abraça os dois joelhos no peito. A gente vai repetir aquele movimento agora com as duas pernas. Primeiro para um lado, para o outro. Volta no centro, os dois pés pisando no chão. Abre os braços outra vez. E balança as pernas de um lado para o outro. Deixa liberar o quadril ali, soltar a lombar. Volta ao centro. Sola do pé com sola do pé. Dá uma encaixadinha ali no quadril. Vamos experimentar uma mão em cada cotovelo, os braços lá para trás. Queixo próximo ao peito. E sem ficar segurando a perna, tá solta mesmo. Relaxa, fecha os olhos. Uma das definições de asana diz assim que asana é meditar no infinito. Para que a gente possa ter essa capacidade de apreciar aquela postura que a gente está fazendo a permanência. O Iyengar tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim:
No yoga, elimine a ambição. Você não está competindo com ninguém. A gente não está competindo com ninguém, nem com a gente mesmo. A prática é impermanente, uma vai ser diferente da outra. O corpo tem seus momentos. Depois troca o cruzado do braço, aqui o que estava por baixo deixa por cima. Descansa. Aproxima os joelhos. Isso. Os braços aqui nas laterais. Joelhos perto do peito. Quadril no chão. Mais uma vez no bastão aqui, Dandasana, os pés para cima. Movimenta o pé. Deixa a panturrilha ajudar nesse trabalho aqui do retorno venoso. Dois pés em ponta. Depois a pontinha do pé para baixo, calcanhar para cima. Queixo para dentro. Faz um pouco daquela pedalada, assim como se a gente estivesse andando na bicicleta. Esse é um exercício bem legal para ativar a circulação periférica. Também relaxa a lombar e é bom porque ele ativa ali o abdômen, ajuda a fazer esse, como se fosse um auxílio ao movimento peristáltico, assim, ativar o sistema digestório. Isso. Abraça de novo os dois joelhos no peito. Para finalizar, um balancinho com a cabeça, de um lado para o outro. E voltamos ao centro. Muito bom. Agora um impulsinho, rola e senta. Acho que faz tempo que a gente não monta o L, que é aquela meia parada de mão na parede, tá? Vou deixar duas opções do L. O mais restaurativo e a variação que a gente faz essa forcinha de braço, tá? Eu vou colocar, posicionar a câmera em outro lugar para vocês verem numa perspectiva assim mais de lado, tá? Vai dar certo. Isso. Então, a primeira variação é aquele L mais restaurativo, que é como se fosse o que a gente estava fazendo aqui agora, o bastão, só girar a perna para cima, o braço como vocês acharem melhor, tá? Para trás, sobre o corpo aberto. Para fazer a variação, que é mais ou menos uma meia parada de mão, a gente diz que é trabalhando essa força do braço, para a gente fazer os equilíbrios de braço. A gente vai medir assim o L também na parede, que é o bastão do Dandasana, as costas lá na parede, ó. Braço para cima, fecha bem as costelas, tenta ativar essa parte do core. Onde ficou ali a marca do meu calcanhar, ó, eu vou posicionar a mão, porque é a distância que a perna vai ter para ficar na parede, tá? Aqui vai a minha mão. Onde estava o calcanhar do pé, eu coloco o calcanhar da mão. Mão bem espalmada. Agora, sem pressa. Primeiro, monta o cachorro olhando para baixo. Faz as ações do cachorro baixo, que é do Mudra. Relaxa bem o tronco, a cabeça. O meu pé mais forte, eu vou começar subindo mais ou menos na altura do quadril. Depois vou com a outra perna. Fecha as costelas, tá? Afunda a cabeça, empurra o chão. Sentir que dá para levantar uma perna. Posso ficar lá na pontinha do pé da parede. Faz uma parada de mão. Fica na pontinha do pé. Para voltar o pé já no tapetinho, tá? Olha a mão como é que fica a marca ali, né? Compensa uma mão em cima da outra, testa sobre a mão. Então, uma coisa importante que a gente tem que sentir aqui é
aquela trajetória da postura, tá? Pensar num cachorro olhando para baixo. Não vou tirar minha blusa porque eu tô com o microfone, senão vai incomodar. Só vou prender aqui atrás também, porque senão atrapalha, né? Ver a roupa aí que vocês estão praticando. A trajetória da postura não é deixar o corpo cair para frente, é empurrar lá para a parede, ó. Então afunda a cabeça. A gente levanta a cabeça, o corpo ele vai ir para frente. A cabeça ela vai ajudar muito a fazer o corpo entender a direção ali, o sentido, as ações que eu quero fazer. Queixo perto do peito. Ó, a cabeça está empurrando para a parede, então o tronco também vai empurrar lá para a parede. Deixa a cabeça baixa. Subiu o pé, deixa a cabeça baixa. Queixo no peito, empurra o chão. Fecha bem as costelas. Para descer um pé no chão, o outro. E já vamos direto descansar, tá? Isso aí. Depois, se quiser relaxar com as pernas na outra posição ali, já dá para aproveitar, tá? Vou voltar a câmera, gente. Olha, se eu tivesse calculado, não tinha acertado tão direitinho aqui a posição. Vamos nos preparar para relaxar agora. Essa do L, da meia parada de mão, ali é uma postura bem forte, tá? Vai esquentar vocês. Então, encontra uma posição confortável para deixar o corpo. Pode usar uma almofadinha nos olhos ou uma toalhinha de rosto dobrada. É legal fazer um escurinho ali para os olhos. Isso ajuda a aquietar a mente. Entrega o peso das pernas, dos pés. Solta bem os braços, de preferência palmas para cima. Relaxa o quadril, vai acomodando as costas, suaviza o rosto, relaxa ombros, garganta, nuca. Esse momento final da prática, o Yoga Nidra. Nidra, sono. Sono yogi, um sono consciente. Colocar o corpo para dormir, mas a mente está alerta, está acordada. A gente não perde a consciência do mesmo jeito que quando está dormindo. E quando a gente está dormindo, muitas vezes até o corpo se mexe, se movimenta, né? Gastando energia ainda. Aqui no Yoga Nidra, o corpo fica completamente imóvel, em silêncio, proporcionando esse estado de repouso profundo. Sente a respiração suave, tocando as narinas. Deixa o corpo se acomodar de fora para dentro, mas também de dentro para fora. A gente abre mão do controle,
adotar essa atitude da entrega. Solta o volante um pouquinho. Se a gente for pensar na mente, é como um copo com água e terra. A gente mistura, fica aquela água barrenta, suja, né? Mas se a gente colocar essa água para descansar, os sedimentos vão descer, vão decantar lá no fundo do copo e a água volta a ficar cristalina, limpa. Deixa a mente decantar os pensamentos. Se acomodam lá no fundo da mente. A gente cultiva um estado mental mais claro, mais organizado, um espaço entre um pensamento e outro. Vou aproveitar esse estado mais tranquilo, receptivo, e já vou ler a mensagem de hoje, tá? Continua aí. 6 de dezembro. Não permita que vaidade intelectual, ideias preconcebidas e preconceitos bloqueiem seu caminho. Nem se feche à verdade que vem através de meios não convencionais ou ortodoxos. Você está caminhando em direção ao novo, precisa estar preparado para aceitar novos valores e conceitos. Uma criança que passa de ano na escola tem que aprender a se expandir e aceitar todas as novas matérias. O mesmo acontece para quem entra na nova era. Você tem que estar disposto a se diversificar, a tentar novas experiências, a se arriscar no desconhecido. Tem também que estar disposto, inclusive, a errar, sabendo que com os erros você vai crescer em sabedoria, conhecimento, compreensão. Mas não se preocupe, as mudanças exigidas de você não serão bruscas. Elas lhe serão introduzidas passo a passo e você poderá se acostumar com elas gradualmente. Agora, volta o foco outra vez na respiração. Os pulmões expandindo, murchando. Experimenta essa energia renovada que vem através da respiração. Faz ela se deslocar até os pés, até as mãos, no rosto. Começa a acordar as extremidades. Preguiça. Pode bocejar. Quando se sentir bem, gira um pouquinho para a posição fetal, lado direito. Da mesma forma. Quando se sentir confortável, daí volta para a posição sentada. Não tem pressa.
Mãos unidas, tocando o peito. Vou encerrar a prática de hoje com o mantra da paz. Inspira. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Seja paz, paz, paz. Assim seja. Namastê. Obrigada pela prática, gente. Espero que tenham gostado. Tragam mais momentos de Yoga Nidra para o dia a dia de vocês. As pausas, o descanso é sagrado. E é aquela frase que eu falei ali: se a gente não tem tempo para nós, se a gente não tem tempo para o corpo, para a mente, a gente vai ter que ter tempo para ficar doente. Em algum momento eles vão, sem aviso, cobrar esse descanso, essa pausa, né? Como tudo, a gente tem que, né? O cérebro está sempre recebendo, a mente está sempre recebendo esse monte de estímulos. Descanso, sono é uma forma da gente fazer uma limpeza, né? Desintoxicar um pouquinho. É um momento que o nosso cérebro não é só energeticamente, mas principalmente fisiologicamente, né? Eliminar toxinas. É isso, a gente precisa desse. A palavra está me fugindo agora, dessa higiene mental, né? É muita informação, o cérebro precisa de um descanso. Então, fica aí minha sugestão para vocês aplicarem de vez em quando o Yoga Nidra, 10 minutinhos, equivalem a mais ou menos 1 hora de sono, porque como eu falei, às vezes a gente está dormindo, o corpo ele se mexe, ele está gastando energia, né? A gente pode estar inquieto na cama. Mas o Yoga Nidra, esse lugar, você vai colocar o corpo para dormir no Shavasana, fingir de morto, na postura do cadáver, e ficar o mais imóvel possível. Então é um repouso bem profundo mesmo. 10 minutinhos equivalem a quase 1 hora de sono. Então, durante o dia, um dia de 24 horas, é impossível que a gente não tenha 10 minutinhos, né? Deixar para... Já era, né? Eu digo, não tem nada a ver. Cafona, inclusive, assim, nada a ver mesmo. Já era aqueles ditados, né? Trabalhem enquanto eles dormem, estudem enquanto eles descansam, né? E o que vai acontecer é que a gente vai morrer cedo e cheio de problema de saúde. Então não é assim que funciona a vida, né? A vida funciona, tudo tem sístole de ácido, tem a noite, o dia, tem o inverno, tem o verão. Tudo tem essas duas polaridades. E tem o esforço e tem a entrega. A gente precisa, né? O sistema simpático e o parasimpático. É aquele que está nos colocando num lugar de alerta, de lutar, de fugir. O estresse, ele também tem um lado positivo. Estresse crônico, quando ele está em desequilíbrio, que daí sim vai nos fazer mal, né? E infelizmente o Brasil está em primeiro lugar no ranking do mundo inteiro. O Brasil é o país que tem mais pessoas que sofrem de ansiedade, né? Estresse e ansiedade. E uma forma de a gente regular isso é através das pausas, do silêncio, do descanso, né? Da respiração. Então, assim como a gente tem que estar com o nosso sistema simpático funcionando, porque ele nos faz, né, sair da cama de manhã, trabalhar, enfrentar as dificuldades, a gente precisa também estar com o sistema nervoso parasimpático ativo, funcionando, é esse equilíbrio, né? Ativa e depois vai para a homeostase, volta para um estado de relaxamento de equilíbrio. Então, se a gente só está sempre no simpático, sempre nesse lugar de fuga, de fugir, o estresse vai ficando crônico, daí ele vai nos proporcionar, né, um desequilíbrio. O que vai equilibrar isso é a gente ter atividades que ativem o sistema nervoso parasimpático. Que é isso. É o sono, é o descanso, é o não fazer nada, é o tempo, né, olhando para o teto, olhando para a respiração, ouvindo uma música calma, na natureza, em silêncio. São os momentos de relaxamento. Tá? Eu fico muito feliz de, através do yoga, poder oferecer, né, essas pausas, esses momentos para vocês. E esse mês de dezembro, especialmente, eu estou pensando em fazer as nossas aulas bem nesse ritmo, assim, sabe?
mais como se fosse um carinho mesmo para o corpo, tá?